Senhor, quem está feliz com Jesus, amém? Paz do Senhor. Olha para quem está ao outro lado, diga assim: paz do Senhor. Muito bem. Abre comigo a sua Bíblia em nome de Jesus, livro de Reis. Segundo Reis, no capítulo 5. Livro de Segundo Reis, capítulo 5. Como essa leitura é um pouco extensa, a gente vai ler do 1 até o 5 e no decorrer da ministração eu vou te explicar um pouco mais, tá bom? Capítulo 5, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos lá. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Amém? Põe a mão na sua Bíblia e diga assim comigo: Senhor, esta é a tua palavra, fala comigo e me ensina teus caminhos. Podem sentar, vamos aplaudir o Senhor bem forte para Ele. Diga glória a Deus. Aleluia. Tema dessa palavra, irmãos, a cura de Naamã. Talvez você se pergunte: pastor, quem era esse Naamã? Naamã, o texto começa dizendo que ele era um herói de guerra, ele era um general de exército. Por onde Naamã passava em meio à guerra, ele tinha vitória. Note comigo que o texto, ele começa enaltecendo Naamã, ele começa exaltando Naamã, colocando o cara lá em cima. Vamos ver o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então, a gente vê que Naamã, ele era um homem, vamos dizer, vamos colocá-lo como um homem guerreiro, um homem de guerra, um homem valente. Diante do rei, Naamã, ele era muito conceituoso, ele tinha muito valor. O texto começa dizendo que ele era homem de guerra, que ele tinha vitória, mas ao mesmo tempo que o texto exalta Naamã, o texto parece que dá uma rasteira, dizendo, porém era homem leproso. Irmãos, a lepra, quando a pessoa tinha uma lepra naquele tempo, a primeira certeza que ela tinha é que ela ia morrer, porque a lepra não tinha cura. Era uma enfermidade como se fosse hoje o câncer, né, estado, fase final. Era como se recebesse um diagnóstico dizendo, olha, não tem mais jeito. Naamã recebeu esse conceito, ele recebeu esse diagnóstico de que ele era leproso e que a sua vitória estava chegando ao fim. Por mais que ele fosse um homem vitorioso, por mais que ele fosse um homem valente, a certeza que Naamã tinha era que tudo aquilo iria passar na sua morte. Diga misericórdia, pastor. Amém? O rei de Israel, ele teve medo de uma notícia que recebeu. Qual era a notícia? Que Naamã ia para Israel para ser curado pelo profeta que estava em Israel. Uma jovem que trabalhava a serviço da mulher de Naamã disse assim: se o meu senhor tivesse lá no profeta que está em Samaria, esse profeta iria restaurar ele, esse profeta iria curar ele. Quando Naamã soube que havia uma possibilidade de ser curado, Naamã já começou a pensar: então estou aqui em Israel. Quando ele chega em Israel, irmãos, ele queria ser atendido de uma maneira, como ele já era conceituoso, como ele era grandioso, ele queria ser atendido com grandiosidade, mas não foi assim que aconteceu. Veja comigo o versículo, deixe-me ver,
Ao versículo 6. Levantou também o rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberás que há um profeta onde? Em Israel. Irmãos, nós vamos perceber 4 personagens aqui. Diga-se comigo. Primeiro personagem, Naamã. O texto começa dizendo que ele era grandioso, que ele era forte, que ele era valente, mas que o final dele era a certeza que aquela doença iria levá-lo. Segundo personagem, nós vamos entender aqui, que não é menos importante que todos, aquela jovem que trabalhava na casa de Naamã. Porque a boa notícia foi dada não pelo profeta, não por sacerdotes ou outros profetas. Aquela notícia foi dada por uma jovem que talvez não tivesse valor nenhum para muita gente. Ela estava ali para trabalhar na casa de Naamã, ela não estava ali para pregar, ela não estava ali para falar de um Deus grande, ela estava ali para trabalhar. Mas ao mesmo tempo que ela era de Israel, ao mesmo tempo que ela era uma mulher de Deus de Israel, uma jovem que conhecia o Senhor, cabia a si a responsabilidade de transbordar a boa notícia. Qual é a boa notícia, pastor? Diga-se comigo: há um Deus que cura. Amém? Ao mesmo tempo que ela estava ali para limpar uma casa, ela tinha autoridade para dizer: lá em Israel tem um profeta, que se Naamã for até lá, ele vai ser curado da sua lepra. Veja que ela dá uma palavra de certeza, ela dá uma palavra de fé, ela não dá uma palavra de dúvida, ela não dá uma palavra de talvez. E ela está falando com o cara que está em fase de morte. Quem está entendendo isso? Amém ou não amém? Talvez muita gente iria dizer assim: rapaz, eu não vou falar não, vai que ele não é curado, vai que dá zebra, vai que não acontece. Talvez muita gente falava isso, muito crente. Mas como ela não era apenas uma cristã, como ela não era apenas crente, mas era uma mulher de fé, uma jovem de fé, ela vai logo dizendo: se ele estivesse lá em Samaria. Ela disse a certeza que ele sairia curado de lá. Aleluia, é muito forte essa palavra, amém, irmãos? Naamã agarrou aquela palavra, querido. Porque quando a pessoa está no final da vida, tudo que ela quer é uma solução. Quando a pessoa está passando por um problema de escassez, ainda que seja o mínimo, a solução de vida, ela agarra com todas as forças. Sim ou não? Pois é que está aqui. Naamã agarrou a palavra e disse: então eu vou lá em Samaria. Quando chega em Samaria, o rei de Israel teve medo. Por quê? Ele diz logo assim: olha, eu não tenho poder para dar vida, eu não tenho poder para tirar a vida, eu não sou Deus. Mas o profeta, que é o terceiro personagem aqui para a gente, ele fala assim no versículo 8: ouvindo, porém, Eliseu, homem de quem? De Deus. Não é do pastor não? Não é da igreja? Ele era homem de Deus. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Em outras palavras, que diz assim: que é isso, rei? Desperdiçar as tuas roupas novas com uma preocupação tão pequena dessa? Manda ele vir até mim, e ele vai saber que tem um profeta em Israel. Amém? Então mandaram ele lá em Eliseu. Quando ele chega, Naamã, ele chega em Eliseu. Preste bastante atenção nessa palavra. Quando ele chega até Eliseu, Eliseu nem vai atender Naamã. Parece falta de educação, sim ou não? Mas não é, sabe o que é? É que Deus, ele trabalha com propósito. Se Naamã, ele era um cara que tinha vitória por onde passava, se ele era um cara mais importante para o rei, lá em Samaria, se ele era o cara mais importante, será que no coração de Naamã não tinha um orgulho? E muito orgulho. O fato de Eliseu ele não ter ido até Naamã, não é que Eliseu fosse mal educado, é porque Naamã estava trabalhando segundo o propósito de Deus. E muitas das vezes, para Deus operar um milagre, ele tem que quebrar o orgulho. Amém?
Lembra do que Jesus falou? Jesus disse assim: olha, nem a oferta ele recebe se você for brigado com o teu irmão, se você não falar com o teu irmão. Vai lá, se reconcilia com o teu irmão, depois vem e coloca a tua oferta. Quem lembra disso? Então, o orgulho, ele é um empecilho para que você seja abençoado. Lá em João capítulo 1, versículo 9, diz assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, até hoje está nas trevas. Então, Naamã, ele era um cara orgulhoso, ele era um cara talvez soberbo, e a gente vai ver isso no texto. Naamã, ele era um cara que ele queria as coisas do jeito dele, porque ele era acostumado a ter vitória. E o legal de tudo isso é que a Bíblia diz que Deus era quem dava todas as vitórias de Naamã. Então por que Deus tinha que quebrar o orgulho de Naamã? É porque Naamã, ele não reconhecia o Deus que dava a vitória a ele. Irmãos, tem muito crente que não reconhece a soberania de Deus, que não consegue ser grato, é ou não é? Que não consegue ter vida de oração com Ele, que não consegue colocar diante de Deus a sua vida, que não consegue dar graças a Deus. Mas quando as coisas dão ruim, elas começam a olhar para Deus e procuram a culpa no Senhor. Você já percebeu como é o ser humano? Quando tudo dá certo, graças a Deus. Quando tudo dá errado, Deus, cadê o Senhor que disse que era comigo, Deus? Eu oro, parece que não acontece nada. Eu dou dízimo, não acontece nada. Eu dou oferta, não acontece nada. Eu vou para o teu culto, eu vou à tua casa todos os dias, não acontece nada. Eu entro no propósito, falo contigo, parece que eu não estou vendo nenhum milagre. Irmãos, Deus não abandona ninguém. Ele trabalha com propósito. Ele vai remover do teu coração, da tua vida, tudo que precisa ser removido, para que Ele possa te abençoar. E Ele tinha que remover de Naamã, não era só a lepra. Se fosse só a lepra era muito bom. Primeira coisa que Deus removeu de Naamã foi o orgulho. Quando Naamã vai até ao profeta Eliseu, Eliseu não vai até Naamã. Eliseu manda um servo dele. Eliseu diz assim: vai lá, diz para ele que toma um banhozinho lá 7 vezes no rio, e ele vai ficar curado. Vamos ver isso. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Olha a palavra do profeta: vai lá, toma um banho 7 vezes no rio Jordão e tu ficarás limpo. Quer dizer, o profeta ele já deu a solução, ele já disse o que ele tinha que fazer para ser curado. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quem está comigo diga glória a Deus. Você vai perceber que muitas das vezes você está na igreja, mas o teu pastor age como Eliseu e você não entende o que é que ele está te dando. Vai lá e toma banho 7 vezes no rio Jordão para ficar curado. Irmãos, se você tivesse leproso, sabendo que você ia morrer, e eu dissesse assim para você: toma um banho 7 vezes ali naquele rio. Como é o nome daquele rio lá embaixo? É Rio Mossoró mesmo? Toma um banho 7 vezes naquele rio, você iria? Será que iria mesmo? Você sendo como Naamã, uma posição de status grande. Pessoal, alguém passa na rua de carro lá, ou de bicicleta, ou de moto, ou a pé, e te conhece e diz assim: vixe, rapaz, como é que pode? Olha aí onde é que o irmão Chico está, tomando banho no rio Mossoró. É porco, hein? Não é assim que se dizem? Talvez só o pensamento na mão. Vai que eu tomo banho aqui, passa alguém me conhece. Olha aí, onde é que está o poderoso lá do rei, o homem de guerra, tomando banho na lama. Porco. Então ele deu uma palavra. Eliseu deu uma palavra para quebrar o coração de Naamã, para tirar o orgulho de Naamã. Tem pessoas que as coisas têm que ser do jeito delas, senão elas saem da igreja, senão elas saem do trabalho, se não param de falar com o esposo ou com a esposa, elas param de falar com o amigo, elas quebram amizades. Se as coisas não for do jeito delas, elas fecham a cara. Por quê? Porque o orgulho ele toma conta, irmãos. Quando Eliseu diz assim: Naamã, toma banho 7 vezes, você vai ficar limpo. Rapaz, se fosse eu sabendo que eu ia morrer, lá em Fortaleza eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas em Fortaleza a gente chama mergulho de tainha. É assim, ó. Tem algum nome específico aqui? Não. Só mergulho mesmo? Que é isso, rapaz? Vamos mudar essa história. Naamã, ele poderia ter dado uma tainha ali para ser curado, mas não. Quando ele ouviu que tinha que tomar um banho no Rio Jordão, olha o que ele faz, o versículo 11.
Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele iria sair, ia se colocar de pé, ia invocar o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Mas rapaz, mas tem gente para tudo, tem ou não tem? Aqui em Mossoró, vocês têm a mania de dizer assim com as pessoas às vezes. Eu já vi muito isso aqui: folgado, né? Fosse eu dizia isso com o Naamã: Naamã, você é um folgado, viu? Eu disse: só para tu tomar banho, rapaz, ficar curado, 7 mergulhos, que é o nome da perfeição. Vocês Davi dizendo: eu pensava que ele ia ficar de pé, pensava que ele iria colocar a mão no local da doença, iria restaurar o leproso, mas não, ele mandou tomar um banho naquele rio porco, o rio de Mossoró, rio sujo, e ele foi embora. Olha como que é o coração humano quando está orgulhoso. Ele foi embora, ele não estava mais nem aí para a vida. O orgulho dele estava tão grande que ele não estava nem aí para nada. Tem gente assim ou não tem, irmãos? O casamento se acabando, mas não pede perdão por causa do orgulho. É ou não é? As coisas dando errado na empresa e não consegue pedir perdão só porque é um empregado. Tem patrão assim também, tem ou não tem? O patrão está errado, mas vou pedir perdão não, eu que pago, eu que estou certo. O cara está lá trabalhando e às vezes ele não consegue pedir perdão ao patrão por um pouco de atraso. Diga: está amarrado no nome de Jesus. Vocês agora ficaram tristes, não foi? Atrasou um pouquinho teu salário, tu já fala que vai sair da empresa. Pastor, chama um pouquinho a tua atenção, tu fica igual um sapo cururu. Minha mão estica para dar parte do Senhor. Então, Naamã, ele estava precisando ser quebrado do seu orgulho. Quem está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Ele foi para casa. Olha que Naamã foi para casa, ele queria nem conversa, foi embora, foi com raiva, pegou tudo que era dele e rua. Um dos servos de Naamã, diga assim comigo, mais um personagem, é aquele que te dá força, irmãos. Olha aí, o que o personagem aqui fala? Versículo 12. Aliás, olha lá para o versículo 13. Então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, por acaso não faria? Quanto ao mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Irmãos, veja como Deus está tratando Naamã aqui, irmãos. Deus queria curar Naamã, Deus estava se esforçando, preste atenção, Deus estava se esforçando para curar Naamã. Só que antes de curar Naamã, Deus ele tinha que resolver o problema interno de Naamã. O problema interno iria resolver o externo. Deus ele estava se esforçando para curar Naamã, mas Naamã estava se esforçando para não ser curado. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Diz para quem está ao lado: seja soberbo não, meu filho. É só você que perde. Deus abate o soberbo. Deus pega Naamã e diz assim: você vai ser curado. Ah, mas você quer ser curado? Vai ter que tomar banho nesse rio aqui sujo 7 vezes. Ele vai embora com raiva e um dos servos diz assim: meu pai, o profeta só te pediu para o senhor tomar um banho aqui 7 vezes. É tão fácil, 7 mergulhos. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Só 7 mergulhos. Irmãos, aquela palavra falou forte. Olha que Deus falou 3 vezes com Naamã. Primeiro, falou através da jovem que trabalhava na casa dele. Amém? Segundo, Deus falou através do servo de Eliseu. Terceiro, Deus falou dos seus próprios aliados ali, servos, companheiros de guerra. O que a Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta, Deus bate. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei a porta, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Deus estava batendo na tecla. Naamã, vamos lá, quebra esse orgulho. Naamã, vamos lá, você tem que tomar banho ali. Você vai ter que reconhecer a minha soberania. Irmãos, tem muita gente que não consegue reconhecer a soberania de Deus. Jesus falou, ele ia passando por um lugar, havia 10 leprosos, ele curou todos os 10, apenas um voltou para dar graças a Deus. A ingratidão, ela é uma característica do orgulho. A ingratidão, ela é uma característica que quebra alianças. A ingratidão é uma característica que afasta os melhores amigos, que destrói relacionamentos.
O orgulho, ele afasta as pessoas dos maiores propósitos. Enquanto a gente não reconhecer orgulho, enquanto o ser humano não reconhecer orgulho, ele vai estar rodando em círculos, ou vai estar perdendo a vida como Naamã estava perdendo. Enquanto ele não reconheceu a soberania de Deus, ele estava leproso. E lá vai Naamã, toma o primeiro banho, nada, segundo banho, nada, terceiro banho, nada, quarto banho, nada, quinto banho, nada, sexto banho, nada, sétimo banho, ele foi curado. Pastor, por que 7 vezes? Porque quantas vezes for necessário Deus agir para curar você internamente, Ele vai curar. Quantas vezes for preciso Deus ele te quebrar? Diz para quem está ali, vai te quebrar, irmão. Amém? Quantas vezes for preciso Deus ele te moer? Ele vai te moer para tirar esse teu orgulho. Esse teu orgulho que te torna chato, me perdoe. Chata. Às vezes a pessoa diz assim, não pastor, é porque eu sou verdadeira, e por isso que ninguém gosta de mim. Não, é coisa de gente chata. Ninguém aguenta um chato 24 horas por dia. É briga direto. E quando a pessoa é orgulhosa, ela não aceita que ela é chata. Diz para quem está do lado, seja chato não, campeão. Aleluia. Glória a Deus. Não seja chato não. Nem tudo é para ser do jeito que você quer. Nem tudo é para ser do jeito que o pastor quer, se fosse. Nem tudo é para ser do jeito que a gente quer. Deus trabalha da maneira que Ele quer, como Ele acha que é melhor, para que nós sejamos curados, para que sejamos transformados. Naamã, ele tinha que passar por aquele rio. O que adiantava? Naamã, ele era um sucesso com todo mundo. Todo mundo dizia, todo mundo batia palma para ele, acabou de vencer mais uma guerra, esse cara é o cara. Esse cara é valente, esse cara é forte. Aí o Naamãzão aí. Lá vai ele, todo mundo saudava ele. Mas dentro tinha uma lepra que matava ele todos os dias. Todos os dias tinha aquele pensamento, o meu fim está chegando. O meu final está chegando. Todos os dias Naamã tinha que dormir e acordar com aquele pensamento, será que é hoje? Está bem pertinho de morrer, está bem pertinho de eu ir. Porque havia uma lepra. Sabe o que é essa lepra hoje em dia, irmãos? Pecado. Porque o pecado ele mata você todos os dias. O pecado ele te afasta todos os dias da presença de Deus. O pecado afasta a humanidade da presença de Deus. O pecado distancia, o pecado traz todo tipo de orgulho que você possa imaginar. O pecado ele pode destruir vidas, lares, famílias, saúde. Pastor, o que eu tenho que fazer para que eu seja curado internamente? Você vai ter que mergulhar nas águas do Espírito. Diga para quem está lá, está na hora, meu irmãozão, de mergulhar nas águas do Espírito. Quantas vezes for preciso. Naamã precisou 7 vezes. E você? A palavra de Deus fala com você quantas vezes por dia? Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes o Espírito Santo ele vem tocando no teu coração, dizendo assim para você, eu quero te usar na minha obra? Quantas vezes Deus vem dizendo assim para você, olha, está na hora de você ser um homem de Deus de verdade, está na hora de você ser uma mulher de Deus de verdade, está na hora de você parar de brincar com a vida, está na hora de você parar de brincar com o pecado, está na hora de você ser um grande exemplo, está na hora de você mostrar para esse mundo que há profeta em Israel. Aleluia. Lembra da palavra desse grande homem de Deus, Eliseu? Deixa ele vir até mim, ele vai saber que tem um profeta em Israel. Ele queria dizer assim, deixa ele vir que ele vai ver que tem homens que reconhecem o Deus que ele não reconhece. Quantas vezes o Espírito Santo vai dizer assim para você, eu quero te usar? Quantas vezes o Espírito Santo vai dizer para você, olha, está na hora de você pegar uns panfletinhos aí e sair na rua evangelizando? Quantas vezes o Espírito Santo vai dizer assim para você, você era mais forte na minha obra antes, hoje você dá trabalho para fazer a obra, hoje você dá trabalho até para falar comigo. Quantas vezes Deus vai falar isso contigo? Quantas vezes Deus vai ter que te lembrar que você tem que ler a Bíblia? Quantas vezes Deus ele vai ter que ensinar para você que esse lugar é tão importante, irmãos? Davi disse assim, lá em Salmos 23, que todo mundo gosta, né, desse salmo, versículo 6, bondade e misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo. Salmos 23, versículo 6. Davi dizia assim, como eu queria habitar na tua casa todos os dias. Irmãos,
Se você ama a Deus, você vai entender o propósito que é. Não estou falando dos 4 cantos da igreja, da parede, do templo. Mas quando você está assim com Deus, quando você ama a Deus, aí você vem com alegria para a igreja. Lembra que Davi diz: alegrei-me quando me disseram? Tem gente que fica triste quando o pastor diz: vamos para o culto, irmão. Oh, pastor, se Deus quiser, o quê? Uma vez eu peguei um irmão nessa. Meu filho, vai hoje? Deus quiser eu vou. Eu disse: não, Ele quer. Por que ele não vai querer? O principal que quer você na igreja é Deus. Amém ou não amém? O principal que quer a gente na igreja é Deus. Eu estou falando isso para vocês, mas é para mim também essa palavra. Se você perguntar para mim: pastor, tem dia que o senhor quer vir para a igreja? Eu vou dizer para você: pastor, mente ou tem que falar a verdade? Eu vou dizer para você: tem dia que eu não quero vir. Que é isso, pastor? Você está me desanimando? Estou nada, estou te encorajando. Porque mesmo eu não querendo vir, eu venho. E não é porque eu sou pastor, não. Que se eu pedir a pastora Aline prega, o evangelista Helena prega, outros irmãos pregam. Não é por isso. É porque eu tenho que entender que aqui é o meu lugar. A casa de Deus é o lugar dos filhos de Deus. Qual é o filho que não está em casa? Quem quer morar na rua. Que não adianta o pai dizer: menino, vem para casa. O pai bota para dentro de casa, ele pula a janela, fecha, tranca as portas, pula a janela. Se não tiver a janela, pula o muro. Alguém já fez isso? Para fugir de casa? 1990 teve 1990 teve uma época que todos os jovens batiam uma louca que queria fugir de casa. Eu sou um. Alguém mais aqui? Não. Juntei a sacolinha lá de roupa. Eu disse: eu vou me embora. Mamãe disse: vai que eu te quebro no pau. Eu disse: não, estou voltando. Então, quantas vezes você quis fugir de casa? Quantas vezes você: não vou para o culto hoje não, porque o pastor vai pregar aquela palavra que dói. E é para doer. Amém ou não amém? Não vou para o culto hoje não, porque hoje aquela irmã que canta gritando, aleluia, vai estar lá. Vai estar. Não vou hoje não, porque aquele irmão que dá testemunho demora demais, vai estar na igreja. Ele vai dar um testemunho para te edificar. Se não fosse o testemunho da jovem, Naamã não conhecia o profeta que estava em Israel. Amém ou não amém? Testemunho, diga comigo: testemunho salva vidas. E quando eu falo testemunho, não é só você vir aqui à frente, não. É a tua vida ser um testemunho. Quando eu falo testemunho, é você ser um testemunho de Deus. Queridos, veja que Deus, Ele quer trabalhar na tua vida. Veja que você é uma Naamã dessa história, que você precisa mergulhar no rio, que você precisa dar uns 7 banhos para que você seja renovado, transformado. Às vezes eu me acordo pela madrugada, a minha oração pela igreja é às 3 da manhã, 3:30 por aí. Mas tem vezes que eu acordo, depois de eu ter orado já às 3 da manhã, eu me acordo de 5 e pouco da manhã. E quando eu me acordo, já não é mais para me orar por vocês. Às vezes eu me acordo porque Deus quer falar comigo. Aí eu vou lá no quintal sozinho. Eu tenho um cachorro chamado Cheetos, quem sabe disso? Quando eu vou lá no quintal, o Cheetos já quer falar comigo. Eu digo: peraí, Cheetos, não é tu agora não. O pai quer falar. Cala a boca. Cala a boca. E eu digo: fala assim, o que o senhor quer falar? E eu fico lá, passeio pelo meu quintal, e fico orando e falando com Deus, e vou aguar minhas plantas, e vou falar com Deus, e deixo Deus falar. Como por exemplo essa palavra de hoje. Se eu ministro essa palavra às 5 da manhã, eu digo: essa é a palavra que vai para o culto. Nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos ser curados. Igreja, sabe o que é avivamento? Avivamento não é você rodar, não é você pular, não é você gritar, não é você orar em línguas 24 horas por dia, não é. Sabe o que é avivamento? É você ter apetite pela obra de Deus. É você amar a Deus de verdade. É você olhar para o teu próximo, ver que ele tem necessidade de Deus. Aí você vai lá pregar para ele. Aí você vai lá ensinar para ele que Jesus ama ele. É você ver o cara lá doente, enfermo, e você orar por ele. Avivamento, ele traz coisas novas. Avivamento traz cura. Avivamento traz libertação. Avivamento traz transformação. Isso aqui é avivamento. A gente às vezes confunde avivamento com sentimentalismo, com choros, com gritos. Faz parte, porque nós somos emotivos, amém? Mas sabe o que é avivamento de verdade? É o Espírito Santo ir até você e mudar a tua vida. Amém?
É você saber, peraí, eu estou muito mal com meu Deus, eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou indo para o culto, eu não estou jejuando, eu estou negligente com meu Deus, eu estou negligente na minha vida com Ele, então eu estou muito mal, eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado, eu preciso ser curado. Ah, meu irmão, aí você acorda na hora. Você já vem para o culto assim, pastor, como é que vai ser? Ó, pastor, o culto hoje vai ser bênção, amém? Olha, pastor, a palavra hoje vai ser forte. O avivamento não começa aqui na igreja. O avivamento começa na tua casa. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu nem pedi permissão para falar isso, mas eu acho que ela não vai se importar. Não sei se é o culto de domingo. Foi esse culto aqui dessa semana passada, eu acho. Uma jovem chegou, veio para a igreja, sandáliazinha na mão, ó, veio até a frente. Ela sempre sentava ali atrás. Ela veio até a frente. E eu pensei, aconteceu alguma coisa com a mãe dela. E ela era daquelas que vem e fala. Só que quando ela foi até a frente, ela sentou na cadeirinha, com a sandália lá quebrada. E nesse culto ela não dormiu, me perdoa, porque ela sempre dorme. Eu acho que é o jeito que eu falo, ou é essa musiquinha aqui que eu boto. Aí a palavra lá maravilhosa, tal, e ela não dormia, eu dizendo alguma coisa estranha, aconteceu alguma coisa. Termina o culto, ela vem e diz assim, pastor, preciso falar com o senhor, meu coração, aconteceu alguma coisa com a família. E os olhos cheios de águas, eu disse, meu Deus, foi grave o negócio, viu? Pastor, olha, eu vim para o culto, o chinelo quebrou, e eu disse, eu vou. Pastor, deu uma neblina lá, eu não posso pegar porque eu tenho um problema de asma, mas eu vou. Deu dor de barriga, eu olho para o céu e digo, é sério, mas eu vou. Eu quero me renovar com Deus, essa palavra, eu quero mudar de vida, diga glória a Deus. Eu quero viver para Ele. Eu estava refletindo esses dias em casa. O avivamento não começa na igreja não, querido. O avivamento começa quando Deus começa a falar contigo lá na tua casa. Diga aleluia. Diz para quem está ao outro lado, Deus quer te avivar. Diga para quem está ao outro lado, Deus vai te avivar. Mas primeiro, Ele vai te quebrar. Ou quebrar a tua sandália. Amém ou não amém? Avivamento é isso, é o Espírito Santo, ele chega e diz assim, está na hora de mudar, meu filho, está na hora de fazer a obra, está na hora de você ser grande, está na hora de você fazer extraordinário para Deus. Lembra quando você era do mundo? Quantos extraordinários você fez para o mundo? Quantas vezes você saiu escondido da tua mãe para namorar? Que é isso, pastor? Quantas vezes você saiu escondido para ir para a balada com os amigos? Como diz aqui os moçoréis, para dar um fogo, Quantas coisas extraordinárias você fez para o mundo. E agora que você é de Deus, você se limita. Agora que você é de Deus, você cai numa fraqueza espiritual. Logo você, que a Bíblia diz assim, você é mais que vencedor. Como é que pode? Você quer as grandezas de Deus, você quer as maravilhas de Deus, mas você está se limitando muito. Tantas coisas que o Senhor tem para fazer através da tua vida. Amém? Coisas grandes. Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, te responderei, te direi coisas grandes e ocultas que tu não. Coisas grandes. Se você fazia coisa grande lá fora, lá no mundo, imagine agora que você é de Deus. Quando Naamã foi curado, Naamã foi até Eliseu. Eliseu, cara, que Deus, esse teu Deus é Deus, viu, Eliseu? Eliseu não queria tomar banho naquele rio podre não, Eliseu. Mas eu tomei 7 mergulhos lá e fiquei, ó, minha pele restaurada. Eu não vou mais morrer não, Eliseu, porque eu estou avivado. Eliseu, aconteceu um milagre. Eliseu, eu quero levar Eliseu, toma, esse dinheiro é para você. E Eliseu disse não, porque eu fiz para a obra, eu fiz para Deus, eu fiz por amor. Aí Naamã disse assim, então deixa eu levar um pouquinho dessa areia para provar para todo mundo lá que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Onde eu quero chegar, pastor? Se você for avivado com Deus, quem tiver ao teu redor vai ver que há um Deus grandioso na tua vida. Quem tiver ao teu redor vai ser contagiado pela palavra. Aleluia. Quem tiver ao teu redor vai ser contagiado por você, porque há uma unção divina. Essa unção começou naquela jovenzinha lá trabalhando, limpando a casa, talvez eu gosto dessa parte.
aquela pilha de louça para lavar, ela com raiva, com ódio, mas lavando, dizendo, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Diga o meu Senhor que vá lá em Israel para ser curado por Eliseu. Amém? É hora de você ser avivado, meu filho. É hora de você ser grande com Deus. Deus, ele falou comigo essa semana. E depois que ele falou isso comigo, eu entrei no jejum meu com ele, pessoal, que eu não vou dizer para vocês qual é. E eu experimentei. Deus disse assim para mim, olha, eu falei só para a pastora isso. Eu disse sim, pastora, Deus me disse que vai trazer jovens para a igreja para a gente cuidar. Mas disse que ia levantar os nossos jovens primeiro. Falei isso só para a pastora como testemunho. Quando eu penso que não, os jovens da igreja, ó, pastor, tem o que para fazer? Pastor, chamei fulano para vir para o culto. Pastor, olha, eu vou para a serra também, hein? Não vai sem mim não. Deus está avivando a sua igreja. Mas você tem que ser alguém que vai contagiar pessoas para fazer obra contigo, para ir para o reino dos céus. Porque para contagiar você com frieza espiritual, não é assim? Você está bem, preste atenção nisso, porque eu vou encerrar aqui. Você está bem com Deus, aí vem alguém e te dá uma palavra negativa. Ixi, rapaz, você vai para a igreja todo dia. Todo dia você vai para a igreja, até quando você sai do trabalho cansado, já bate aquela moleza, sim ou não? Todo dia você vai para aquela igreja, daquele pastor que prega só falta não terminar. Todo dia. Chegaram para um jovem meu e disse assim, você está na igreja? É? E ele disse, tô, e daí? E vou ficar lá. Sabe o que Deus quer? Ele quer usar você para ser um contagiador de bênçãos, como aquela jovem foi usada lá na casa de Naamã. Levanta tua mão e diga assim comigo, em nome de Jesus. Fala com fé, em nome de Jesus, eu serei usado por Deus para ganhar muitas vidas. Senhor, se for preciso, quebra meu orgulho, como o Senhor quebrou de Naamã. Eis-me aqui, Senhor, para ser avivado, para fazer a tua obra. Fica de pé e aplauda o nome do Senhor bem forte para Jesus. Aleluia.